A fonte ideal dessa figura aqui, ó, essa figura aqui de cima, tem uma força eletromotriz de 6 volts. Então, vamos anotar aqui, ó, essa força eletromotriz é igual a 6 volts. A curva 1 dessa figura aqui de baixo mostra a diferença de potencial V entre os terminais do resistor 1 em função da corrente I no resistor. A escala do eixo vertical é definida por 18 volts. Então, isso aqui é 18 volts. E do eixo horizontal é definido por 3 mA. Então, isso aqui, ó, 3 vezes 10 na menos 3 amperes. As curvas 2 e 3 são gráficos semelhantes para os resistores 2 e 3. Qual é a corrente no resistor 2? Com esse gráfico aqui da letra B, a gente consegue encontrar a resistência de cada um deles. Primeiro, vamos só olhar aqui. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, cada quadradinho vale 2. Aqui é 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. E aqui eu tenho 6 espacinhos, então cada um é meio. Então, aqui, por exemplo, é 1 vezes 10 na menos 3, e aqui é 2 vezes 10 na menos 3. Só para ajudar a gente aqui, tá? Então, vamos achar a resistência. Como é que a gente vai fazer isso? Utilizando a lei de Ohm. Lembra que V igual a R vezes I. Ou seja, R igual a V sobre I. Então, se eu pegar uma diferença de potencial e dividir pela corrente, eu encontro a resistência. Por exemplo, resistência 1. Eu vou pegar qual V? Vou pegar aqui, ó, esse ponto aqui de cima. Quanto que é a diferença de potencial ali? 18 volts. Quanto que é a corrente? 3 vezes 10 na menos 3. Quanto que deu isso? Deu 6.000, né? 6.000 ohms. R2, mesma coisa, só que eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Aqui é 12. 12 dividido por 3 vezes 10 na menos 3. Então, isso aqui deu 4.000 ohms. E o de baixo, R3, são 6 dividido por 3 vezes 10 a menos 3, que é igual a 2.000 ohms. Então, eu já encontrei a resistência de cada um deles. Qual que vai ser a minha ideia agora? Eu vou encontrar a resistência equivalente do circuito, e aí depois eu vou encontrar a corrente que passa nesse circuito para finalmente encontrar a corrente que passa no resistor 2. É isso que eu vou fazer. Então, vamos lá. Encontrando a resistência equivalente. A primeira coisa é unir esses dois resistores aqui, que eles estão em paralelo. Então, eu vou chamar esse vermelhinho de resistência equivalente linha. Como que eu faço para calcular isso? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ou seja, 1 sobre resistência equivalente linha pode ser escrito fazendo aqui um múltiplo comum, vai ser R2 mais R1 dividido por R1 mais R2. Como eu tenho um termo só de cada lado, eu posso inverter. Então, a resistência equivalente linha vai ser igual a R1 mais R2 dividido por R... Opa, aqui é vezes, né? Vezes aqui, ó. Então, aqui em cima também é vezes. R1 vezes o R2... vezes o R2, R1 mais R2. Agora tá certo. Então, essa é a resistência equivalente desse circuito aqui. Agora, qual o circuito que sobrou? Vou desenhar pequenininho aqui, ó. Tem a bateria, tem o R3 aqui, e sobrou aqui esse vermelhinho que eu acabei de encontrar. Ou seja, o que sobrou está em série no circuito aqui, ó, com o R3. Então, a resistência equivalente total, que eu vou chamar R eq sem a linha agora, é igual a R eq' mais o R3. Ou seja, vai ser igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2 mais R3. Então, se eu substituir todos os valores aqui, eu encontro 4.400 ohms. Essa é a resistência equivalente desse circuito. Como eu sei, então aqui, só substituindo os valores, tá? Como eu sei que a força eletromotriz é 6 volts, eu consigo calcular a resistência do circuito. Vamos de novo utilizar a lei de Ohm, V igual a R vezes I. Então, essa fonte, ela me faz uma diferença de potencial de 6 volts.
a resistência é 4.400 vezes I. Ou seja, para encontrar a corrente no circuito todo, 6 dividido por 4.400. Isso aqui vai dar para a gente aproximadamente 2,70. Opa, ao contrário. Tá errado aqui. Volta, volta. Vamos dividir aqui com calma. Vai ser igual a 6 dividido por 4.400. Então, isso aqui me deu 1,4 aproximadamente. 1,4 vezes 10 na menos 3 amperes. Então, essa é a corrente no circuito. O que eu vou fazer agora? Olha a sacadinha aqui que eu vou fazer. Eu vou percorrer o circuito daqui para lá. E eu vou tentar fazer aqui, ó, uma lei das malhas. Eu vou tentar fazer aqui correndo aqui, ó, para eu tentar descobrir quanto que é a diferença de potencial daqui para cá. Vou começar de novo. Vamos pensar o seguinte: eu vou dar uma volta no circuito e eu vou tentar descobrir qual é a diferença de potencial aqui. Porque como o R1 e o R2 eles estão em paralelo, a diferença de potencial é a mesma para os dois, entre esses pontos azuis. Então, como que eu vou fazer? Vamos percorrer, a gente precisa dessa figura aqui. Vamos percorrer esse circuito, vou copiar outra dela. Percorrer esse circuito aqui, ó. Saindo daqui, que eu sei que a diferença de potencial em uma volta completa tem que ser zero, né? Então, vou fazer aqui, ó. Quando eu passo pela bateria, eu ganho 6 volts. Quando eu passo pelo R3, eu perco R3 vezes I. E quando eu passo aqui, ó, pelo o que falta, né? Que eu não sei quanto que é, vai ser igual a alguma coisa, menos Vx, vamos chamar, que é a diferença de potencial aqui. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, repetindo o que eu fiz, eu ganhei 6 volts da bateria, perdi R3 do R3, e aí eu perdi alguma coisa nessa parte do circuito, lembrando que a diferença de potencial é a mesma para R1 e para R2, e quando eu dou a volta completa, isso aqui tem que dar zero. Essa aqui é a lei das malhas que a gente está utilizando. Então, vamos lá, 6 vezes 2 menos 2.000, eu vou passar o Vx para o outro lado, vezes 1,4 vezes 10 na menos 3 igual ao Vx. Então, eu consigo encontrar a diferença de potencial entre esses terminais aí. Então, fazendo isso, eu encontro o total de... Vamos fazer aqui rapidinho, só para eu não me perder. Isso aqui vai ser igual a 6 menos 2 vezes 1,4. Deu 3,2 volts. É o que passa no Vx, 3,2 volts. Então, Vx é igual a aproximadamente 3,2 volts. Então, o que eu encontrei? Que aqui, ó, daqui para cá, tem uma diferença de 3,2 volts. Ou seja, tem uma diferença de 3,2 volts aqui. Agora ficou fácil. Eu aplico de novo a lei de Ohm para o resistor 2. Então, o que eu vou ter aqui? O Vx é igual a R2 vezes o I que passa por ele. Ou seja, o I2 vai ser igual ao Vx dividido pelo R2. Só substituir os valores agora. 3,2 dividido pelo R2, que é 4.000. E a gente encontra... Vamos fazer aqui, ó. 3,2 dividido por 4.000. Aproximadamente 0,8 vezes 10 na menos 3 amperes. Então, vamos recapitular aqui o que a gente fez, que talvez tenha ficado um pouco confuso. O que a gente fez? Primeiro, a gente calculou as resistências R1, R2 e R3 a partir do gráfico, só dividindo V por I. Depois, a gente achou a resistência equivalente desses dois à direita, somamos essa resistência com a R3. Então, a gente encontrou a resistência total do circuito. Com a resistência total do circuito, a gente utilizou na lei de Ohm e calculou a corrente
que sai daqui, ó, que entra no circuito. Depois ela é dividida entre o R1 e o R2, mas a corrente que passa aqui, ó, pelo circuito é 1,4 vezes 10 a menos 3 amperes. Com essa corrente, eu calculei quanto de diferença de potencial que tem que ter entre os resistores à direita. Como é que eu fiz isso? Eu fiz a lei das malhas, eu fui somando as diferenças de potenciais e sei que quando der uma volta completa tem que dar zero. Então eu encontrei que a diferença de potencial no R2 é Vx. Com o Vx eu utilizei a lei de Ohm de novo e encontrei a corrente. Simples? Nem tanto, né? Deu um pouquinho de trabalho.